Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço, primeiramente, o CAU-BR pelo convite, em nome do secretário Wallace. Como foi apresentado, eu sou Alessandra Teixeira, estou como coordenadora lá no MDIC. Nós temos a Coordenação Geral de Desenvolvimento da Indústria da Construção Civil e coordenamos políticas públicas para o desenvolvimento da indústria. Uma delas é a nova estratégia BIM-BR. Bom, então, como fazer um contexto aqui para vocês, em janeiro aí do ano de 2023, nós retomamos a estratégia BIM-BR, retomamos um comitê gestor. Então, nós localizamos os órgãos públicos que estão desenvolvendo, que contratam obras públicas, o MEC e outros órgãos para fazer parte, então, desse comitê gestor e conduzir essa política pública. A estratégia BIM-BR, ela integra a Nova Indústria Brasil, que é um dos principais programas de governo. Bom, também como contexto, ao longo do ano de 2024, nós trabalhamos para a publicação do plano de trabalho da estratégia BIM-BR. Quando eu falo nós, aqui, são muitas pessoas que estão aqui presentes, envolvidos, que participaram dessas 12 oficinas colaborativas de trabalho, né? Então, com a publicação do decreto, o decreto 11.888 de 2024, estabelece a estratégia BIM-BR e o comitê gestor, passamos, então, a desenvolver esse plano de trabalho. E a política, então, ela é orientada em 3 eixos principais. O eixo A, que é a estruturação do setor público para a contratação em BIM. O eixo B, que é a capacitação e formação profissional em BIM. E o eixo C, que é o apoio à pesquisa, desenvolvimento, inovação e sustentabilidade na construção por meio do BIM. Então, esses são os números do plano de trabalho. O plano de trabalho tem 3 eixos, tem 10 diretrizes, 21 objetivos, e esses objetivos, então, apresentam indicadores e metas, e 60 ações. As 60 ações são distribuídas, então, nesses três eixos. Então, essa estruturação de fazer política pública, ela segue a estrutura do PPA, que é o Planejamento Plurianual do Governo. Eixos, diretrizes, objetivos e ações. Então, aqui é um pouco para ilustrar como o plano de trabalho é desenvolvido. E hoje aqui eu vou apresentar para vocês os principais avanços que nós já tivemos, como nós estamos trabalhando aqui. Essa é a estrutura de governança da política, né? Então, o decreto ele estabelece o comitê gestor. O comitê gestor é formado por 9 ministérios, tem um grupo de assessoramento técnico e foram criados, então, 5 grupos de trabalho. Eu vou falar um pouco aqui desses 5 grupos de trabalho. Esses 5 grupos de trabalho, então, são os grupos que foram criados para conduzir as ações do plano de trabalho. Então, o objetivo hoje aqui é apresentar um pouco dos avanços que nós tivemos até o momento, né? E eu inicio, então, por GT, que é o Grupo de Trabalho de Regulamentação Normativa do Uso do BIM. Então, a nova Lei de Licitações, em seu artigo 19, traz o uso prioritário do BIM. Nós também temos o Decreto 10.306 de 2020, e as ações priorizadas para esse GT, então, a propor uma minuta de regulamentação, né? A nova Lei de Licitações traz esse uso prioritário. Então, o que é prioritário? Essa é uma regulamentação que nós estamos trabalhando junto com os órgãos que compõem o programa piloto. Esse programa piloto foi criado, então, com esse decreto 10.306, que também precisa ser revisado. E também aqui, uma segunda ação priorizada foi aplicar um diagnóstico sobre o uso do BIM
nos órgãos da administração pública. Então, os órgãos da administração pública, como eles estão em relação ao uso do BIM? Esse diagnóstico é muito importante até para a gente propor uma regulamentação. Nós precisamos propor uma regulamentação que não destoe da situação atual da administração pública. Então, foi por isso que nós aplicamos esse diagnóstico. Até o momento, nós já tivemos 360 respostas. Esse diagnóstico foi fechado agora em agosto, então a gente vai precisar ainda trabalhar e publicar, então, esses dados. GT, estruturação da administração pública. Então, são as ações do eixo A, como eu comentei, que foram priorizadas para transformar a administração pública para o uso do BIM. Aqui são várias ações. Os colegas que vão apresentar na sequência vão detalhar um pouquinho mais de algumas delas. Então, eu só trouxe as ações que o GT está trabalhando, né, priorizando. Então, é publicação de um guia, é o BIM no novo PAC, é o BIM no Minha Casa Minha Vida. A gente está falando, então, de promover um plano para a gestão de ativos em BIM. Nós precisamos falar sobre o BIM para a gestão de ativos nos imóveis da administração pública. Apoiar a realização de caravanas BIM, vai ter um momento aqui especial para a gente divulgar essa ação incrível. Participar de eventos, seminários, e aqui as duas ações que a colega do MGE, a Gil, vai apresentar na sequência. Então, aqui, para ilustrar um pouco do que eu comentei, dessas ações, então, o novo PAC, aqui os colegas da Caixa também vão abordar, eu imagino. Diversos órgãos, eles publicam, né, e produzem, contratam projetos de referência, que são projetos que são utilizados aí pelos os estados e municípios no âmbito do novo PAC. Os órgãos públicos, então, já estão desenvolvendo projetos de referência em BIM. Esses projetos, a gente entende que os municípios já estão tendo benefícios. Mesmo que não estão ainda utilizando o BIM no dia a dia, eles já estão recebendo projetos de referência mais compatibilizados, um quantitativo melhor, enfim, todos os benefícios do uso do BIM. E aqui também eu trago a atualização do BIM na Caixa Habitação, em relação ao Minha Casa Minha Vida. Esses são os resultados já obtidos até o momento da análise de engenharia em BIM. Então, aqui é 2,8 bi de VGV analisados em BIM. Então, as construtoras, para obter financiamento com a Caixa, já estão enviando seus projetos em BIM, a Caixa já está analisando em BIM. Também faz parte aí do eixo A. Agora a gente passa um pouco para o eixo B, de formação, capacitação e formação profissional. Então, essa foi uma mudança que nós tivemos aqui no âmbito da nova estratégia BIM-BR, que foi integrar o MEC no comitê gestor. Então, nesse GT, nós criamos 2 subgrupos. Um subgrupo específico para falar do ensino, aí nos cursos de arquitetura e engenharia, né? E também um subgrupo para falar de ações de capacitação para os profissionais que estão no mercado. Essas ações são as ações do subgrupo ensino, que fizemos até o momento, né? Qual foi o passo dado, né? Nós fizemos, então, um diagnóstico sobre a maturidade de BIM no ensino, com o apoio do MEC. Então, esse diagnóstico foi enviado para as universidades e institutos públicos federais. Tivemos 64 respostas, né, de cursos de engenharia e arquitetura, de instituições de ensino superior em BIM. Também aqui nós temos, eu vou mostrar um pouco melhor na próxima tela e vou detalhar, mas também nós tivemos aqui, tem a ação 29, que é incentivar o estabelecimento de programas de célula BIM. No âmbito do MDIC, nós temos o projeto Construa Brasil, e nós fizemos um edital de seleção. Então, esse ano, nós selecionamos
uma nova universidade para receber uma célula BIM e disseminar aí as células BIM. Então, nós fizemos uma reunião com apoio do MEC, convidando pró-reitores e coordenadores de curso de arquitetura e engenharia, para explicar essa metodologia, explicar a pesquisa. Nessa reunião, nós tínhamos 82 participantes, foi uma ação bem legal. Então, aqui é um pouco dessas imagens do que nós estamos fazendo até o momento, né? Essa é a metodologia, esse plano de implementação BIM curricular, ele foi construído, então, no âmbito do projeto Construa Brasil, e tem esse passo a passo, né, para promover essa transformação no ensino. Como implementar o BIM aí nas disciplinas. Então, aqui é a imagem da divulgação da pesquisa. Nós fizemos um webinar para divulgar também as células BIM. E aí é uma imagem também dessa reunião com os pró-reitores e coordenadores de curso. Aqui também no eixo B, de capacitação e formação profissional, é o outro subgrupo criado. Então, esse subgrupo nós convidamos as entidades do setor, que vão falar aqui também na sequência, e tem essas ações do plano de trabalho, foram priorizadas nesse subgrupo, que é apoiar plano para aumentar, ampliar o número de profissionais capacitados e disseminar cursos promovidos por entidade parceira. Nós temos muitos instrumentos de capacitação disponíveis. A ideia, né, a proposta desse GT é trabalharmos juntos e disseminar esses instrumentos de capacitação em BIM para os profissionais que já estão no mercado. Passando, então, para o GT de fomento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e aplicações em BIM. Aqui eu trago as ações que nós fizemos até o momento, que é impulsionar ações de fomento para empresas que promovem pesquisa e desenvolvimento. Apoiar empresas desenvolvedoras nacionais de softwares e aplicações em BIM, no âmbito de compras públicas do governo federal. Identificar e disseminar políticas existentes de apoio a startups e à inovação. Então, aqui também é um exemplo do que nós fizemos. Nós promovemos esse workshop, por mais que aqui o título dele, né, é Soluções de Financiamento para a Construção Industrializada, que é um pouco do que foi falado no painel anterior. No âmbito da Nova Indústria Brasil, então, BNDES e FINEP divulgaram, então, as suas linhas de financiamento para as empresas nacionais que estão buscando aí instrumentos para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também fizemos esse webinar para divulgar uma chamada específica para startups e também uma outra chamada para Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, uma proposta, né, desse GT é consolidar esses instrumentos e disseminar esses instrumentos para as principais entidades, para que as entidades disseminem para as empresas e a gente aumente aí o número de empresas da construção civil que estão aí fazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui, por fim, nós temos um GT de sustentabilidade ambiental e BIM. A ação priorizada é essa ação 58, que é identificar e disseminar políticas existentes relacionadas com o BIM, com foco na industrialização e da descarbonização. Então, essas três políticas aqui que eu trouxe na imagem, né, esse benchmark iterativo para projetos de baixo carbono, uma parceria da USP com a Caixa, e ele vai medir, então, a pegada de carbono e utiliza o BIM. Então, é por isso que essa ação está contabilizada aqui. O projeto Ednova é um projeto conduzido por outro ministério, pelo MCTI, e também é para sustentabilidade na construção civil, e o BIM também está envolvido. E aqui também a taxonomia sustentável brasileira já é um projeto do Ministério da Fazenda para evitar aí o greenwashing, né? Definir o que é a taxonomia sustentável no setor da construção
e o BIM também estará nesse documento que será publicado em breve. Então, essa foi uma das ações do GT, identificar todas essas políticas públicas de sustentabilidade que acontecem na Esplanada e ver como o BIM se encaixa nessas políticas. É muito interessante aqui esse GT. Então, meu tempo aqui está esgotado, acho que eu cumpri com o planejado. Eu agradeço mais uma vez. A ideia foi mostrar um panorama de tudo que a gente está fazendo, né? E agradecer também a todos os envolvidos, né? São muitas pessoas trabalhando em conjunto nessa política pública, e a gente reconhece isso, e estou aqui agradecendo mais uma vez. Obrigada, pessoal. Primeiro, agradecer o Cal para o convite. Vou falar um pouquinho do MGI, da atuação do MGI. A Alessandra falou bem como a estratégia BIM foi dividida, os eixos, e eu vou falar um pouquinho da atuação do MGI em 2 eixos, e o que a gente anda fazendo, as ações que a gente anda executando em 2025 da estratégia BIM. Vamos lá. Então, como a Lê falou, a gente está trabalhando lá no MGI nos 2 eixos, estruturação e capacitação e formação profissional em BIM. E, para isso, eu preciso falar sobre os 2 estruturantes, que são os sistemas do governo federal que executam obras com recurso público, que é o Obras Gov e o Transfere Gov. E a rede de parcerias, que é uma rede de parceria mesmo entre os entes federativos para levar a política pública para os estados e os municípios, que se ajudam para levar capacitação, para levar gestão, transparência. Vou falar um pouquinho deles. Vamos lá. Então, o que é a rede de parcerias, gente? A rede de parcerias realmente é uma rede colaborativa entre os entes federativos e o MGI e o governo federal. A gente, lá no MGI, instituiu essa rede entre os parceiros, entre parceiros do governo federal, Estado e municípios, Tribunal de Contas, CGU, órgão de controle. Porque a gente acredita que a gente não consegue fazer nada sozinho. Principalmente no que tange a estratégia BIM-BR, que é gigante, é um desafio, né, para a gente do governo, é um desafio para os estados e municípios passarem a utilizar o BIM nas suas obras públicas, principalmente que vêm de recursos públicos do governo federal. Então, a gente acredita muito que isso não dá para fazer sozinho. Então, a gente já tem a rede de parceria há um tempo, e a gente vai começar a usá-la, e tem começado a usar, para levar o assunto BIM, né? Esse assunto de inovação nas obras públicas, no ciclo de vida da execução de uma obra pública. O objetivo principal é que a obra seja entregue, que a política pública seja entregue. É isso que a gente quer como gestor público, né? E aí a rede de parcerias, ela tem 3 eixos: melhoria da gestão, capacitação e comunicação. É o que a gente leva para os estados e municípios. E aí, falando rapidamente, como é que é isso construído? A gente criou elos de controle, elo União, município, Estado, judiciário. E o que é isso, gente? São pessoas, são órgãos juntos para discutir o que pode melhorar para a política pública realmente acontecer nos estados e municípios. E aí, por que a gente está pensando na rede de parcerias para a estratégia BIM-BR? Por que ela é importante? Porque o objetivo do governo federal é que a disseminação do BIM chegue lá na ponta, né? Nos estados e nos municípios, naqueles municípios pequenos, né? Do norte, nordeste, de qualquer lugar do Brasil. E a gente quer usar, a gente tem que usar a rede de parcerias, que já está consolidada no governo federal. Ela tem um alcance alto, né? A gente fortalece o diálogo entre as autoridades locais e o governo federal. O governo federal fica no Brasília, mas a gente tem que chegar lá no município, né? Nosso trabalho como gestor público.
E o que a rede de parcerias faz? Ela faz fóruns regionais, ela leva produtos, ela leva soluções, ela leva discussão para esses fóruns que são realizados nos estados. Né? Os estados, e por uma semana, recebe capacitação, gestão, comunicação, transparência. A gente vai discutir os assuntos pertinentes ao que estão ao redor da política pública, para enxergar a política pública. E agora a gente vai levar a BIM. A gente tem já começado a levar a BIM. Uma das iniciativas é a Caravana BIM, né, que vai ser falada aqui pela BDI, não vou entrar muito em detalhes, mas é isso, gente. E aí, além desses fóruns regionais, que a gente vai com a rede, a gente leva o governo federal, os ministérios vão, discutem, levam iniciativas, a gente tem um fórum nacional que acontece aqui em Brasília uma vez por ano. E aí, esse ano, foi o primeiro ano que a gente trouxe BIM. Olha que sensacional. Foi o primeiro ano que a gente trouxe palestras em BIM. É um fórum que cresceu muito, foram mais de 6.000 pessoas nesse fórum, trazendo exatamente o que eu falei, gestão, capacitação, como trabalhar para executar a política pública. Então, vamos lá. Dentro das ações que a gente vem fazendo na estratégia BIM, que a Alessandra até falou sobre isso, são as ações de eventos, seminários, workshops, webinars, e a gente tem feito isso no governo federal. A gente tem discutido a estratégia BIM, o BIM, os normativos, o GT de regulamentação, a gente discute isso também, a gente traz pessoas, parceiros que vão estar falando aqui para falar sobre BIM, porque a gente acredita muito que é assim que a gente vai conseguir chegar aos municípios. Bom, uma outra ação que a gente vai fazer, está fazendo, sendo coordenada pela UMGI, a BDI e o MDIC, é uma área temática. Como eu falei para vocês, a rede de parcerias tem elos, Estado, município, controle, agora vai ter uma área temática de obras. Qual que é o objetivo? O objetivo principal é esse, a gente discutir obra, a gente discutir as temáticas que giram em torno das obras públicas. A gente acredita muito que a estratégia BIM-BR, esse plano de trabalho, terá um resultado, e já está tendo um resultado muito positivo para os estados e municípios para a entrega das políticas públicas, política pública de infraestrutura. A gente acredita muito nisso. E essa área temática que a gente está implementando é para isso. É para, de tempos em tempos, fazer webinar, seminários, trazer o que os municípios estão fazendo, divulgar eventos, levar os parceiros para falar sobre o que estão fazendo. Muito importante para difundir, disseminar o BIM pelos estados e municípios, pelo Brasil, para a administração pública. Bom, e aí a gente, falando um pouco da estruturação de interface BIM nos estruturantes, que é essa inovação de cooperação para a entrega de política pública pelo cidadão. Os estruturantes do governo federal que executam obras são dois, Transfere Gov e o Obras Gov. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas são dois sistemas onde são executadas obras, projetos de investimento em infraestruturas com recurso público direcionado para isso, para esse fim. Eu vou falar um pouco de o que a gente está pensando para esses dois estruturantes que a gente precisa e a gente já está mudando para receber projetos BIM, para trazer a inovação de BIM no ciclo de execução das obras públicas pelo Brasil, dentro dessas duas plataformas. O objetivo principal é trazer transparência, rastreabilidade, que, de fato, a gente consiga entregar aquela obra que aquele recurso daquela emenda parlamentar foi destinado. Então, falando só um pouquinho desses dois estruturantes, são dois estruturantes que executam obras, como eu falei, mas de maneiras diferentes. Transfere Gov é um estruturante
que executa as transferências de recursos para Estado e município. Então, quando o governo federal envia transfere recursos para os estados e municípios, é através do Transfere Gov que ele faz isso. E lá tem, lógico, que tem várias destinações desses recursos para qualquer tipo de política pública. Mas a gente está falando aqui de política pública de infraestrutura, né? Para a entrega de política pública, obra, né? E o Obras Gov, que é o repositório central de informações de obras públicas também, mas não é recurso executado no Transfere Gov, via um convênio de repasse. É a plataforma onde o próprio ente federativo tem o seu recurso e executa. Então, as duas plataformas, os dois estruturantes, a gente está fazendo a estruturação para receber projetos de BIM, e não só isso, né? Tudo aquilo que o BIM pode favorecer para aquela obra não ficar paralisada. Vamos lá. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês. Esse vídeo, gente, é o que a gente já está pensando, já vem implementando nos dois estruturantes, que é o Obras Gov 2.0, com BIM, que receba projetos BIM, que todas as fases, os ciclos de vida da execução daquele recurso, daquele projeto de investimento em infraestrutura, daquela obra, seja feita com a potencialidade do BIM que ele possa trazer. Principalmente na parte de planejamento, que a gente acredita, e tem várias... o TCU fala sobre isso. Já? Vai lá. Gestores públicos, técnicos e órgãos de controle enfrentam um desafio constante: entregar e auditar infraestruturas financiadas com recursos públicos de forma eficiente e transparente. Pensando nisso, nasce o Obras Gov 2.0, uma nova plataforma para transformar a gestão de obras públicas no Brasil. Voltada para gestores federais, estaduais e municipais, técnicos da área de infraestrutura e a sociedade civil, a plataforma conecta todos os envolvidos na entrega de obras públicas mais eficientes e auditáveis. Ela permite acompanhar todo o ciclo de vida da infraestrutura, do planejamento à execução, passando pela fiscalização, prestação de contas e até a operação e manutenção. Uma solução integrada e flexível que utiliza novas tecnologias como o BIM, georreferenciamento e inteligência artificial para promover segurança, rastreabilidade e sustentabilidade no uso de recursos públicos. Obras Gov 2.0. Colaboração, inovação e transparência para construir o futuro do cidadão brasileiro. Então, gente, essa ação da estratégia BIM já está em execução. A gente está desenvolvendo o novo Obras Gov 2.0 com o BIM. E a gente tem a primeira versão aí, né, Cadu? Para dezembro. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Vamos lá. E, por último, gente, não menos importante, a gente sentiu que precisava ter no governo federal, na administração pública, um portal onde a gente conseguisse unificar as informações referentes à inovação para a obra pública. Então, a gente está construindo, semana que vem a gente vai, eu acho que vai para o ar esse portal, estamos terminando, é um portal para isso. É um portal para ter experiências BIM dos estados, dos municípios, para aquele município que ainda não implementou o BIM poder procurar por onde começar. É onde estarão as cartilhas de direcionamento, para eles entenderem por onde eles começam a executar as obras deles como BIM. E não só isso, a gente, nesse portal, o intuito que a gente centralize, divulgue o que os parceiros estão fazendo, né? Quais são os eventos, os seminários, e não só isso, gente, também tudo que abrange a temática obra, como programas de sustentabilidade, calculadora de CO2, que é outra temática que a gente também
vai trazer para esse portal, e os projetos de referências, então, manuais, webinar, então é um portal direcionado para isso. Da mesma forma que a gente está construindo essa área temática de obras, né? A gente também está construindo esse portal que a gente vai colocar no ar a partir da semana que vem. Obrigada, espero que vocês tenham compreendido. É um pouco difícil falar sobre obras no governo federal, mas a gente está muito feliz de trazer isso aqui. É um trabalho aí de 2 anos que a gente tem pela frente e que a gente está animado e que, de fato, vamos conseguir chegar nos estados e municípios, que é a grande preocupação do governo federal, né? Dessa disseminação e por que implementar a BIM nas suas obras, suas políticas públicas, lá no município. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente queria agradecer ao CAL pelo convite, pelo espaço, para a gente poder apresentar um pouquinho do que a gente vem construindo com relação à implementação do BIM na Caixa Econômica. E a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: quando a gente fala em Caixa Econômica, quando a gente fala em Caixa Econômica, a primeira coisa que vem à mente é a gente falar em banco, por motivos óbvios, né? Mas você fala assim, ok, mas a Caixa ela não se restringe a uma atividade bancária, ela não se restringe só a ser uma instituição exclusivamente financeira. Então, o que a Caixa atua? Tem mais outra coisa que a gente faz? Sim, quando você fala em Caixa, você lembra da instituição financeira, mas lembra da habitação, né? A Caixa é quase que sinônimo de habitação no país, loterias, FGTS, benefícios sociais, inclusão bancária, PIS. A Caixa está muito relacionada a esse atendimento ao povo brasileiro, à sociedade brasileira em geral, de uma maneira um pouco mais ampla. Mas poucas vezes a gente, quando pergunta assim, ao público, a gente escuta falar sobre a atuação da Caixa na infraestrutura. Não é tão divulgado quanto essas outras formas de atuação. E aí a gente traz rapidamente aqui um organograma da Caixa Econômica. Na verdade, a Caixa é uma empresa muito grande que conta, além das suas subsidiárias, com 12 vice-presidências e que atuam nessas frentes que a gente comentou aqui agora. E a gente traz um detalhe que eu não sei se é conhecido de vocês. Por que a gente está falando num seminário do CAL, né? A Caixa conta com uma equipe de quase 2.000 engenheiros e arquitetos no seu quadro. Isso também não é de conhecimento assim geral público, é muita gente, né? E o que os engenheiros da Caixa fazem? Coisa que sempre perguntam para a gente, mas você é arquiteta, Nina? O que você está fazendo na Caixa? Você está cuidando de agência? Então, nós temos majoritariamente esse quadro de engenharia e arquitetura distribuído em 3 vice-presidências. Uma vice-presidência de logística, que é quem cuida, que é a menor percentual desse quadro, que é quem cuida realmente dos prédios próprios, agências, enfim. A vice-presidência de habitação, temos colegas da habitação aqui, meninos, que cuida dessa parte de financiamento habitacional, casa própria, Minha Casa Minha Vida, enfim, avaliação de imóveis, inclusive, e a vice-presidência de governo, que é a que hoje nós aqui estamos representando. A vice-presidência de governo, que cuida muito disso que a Giovana falou aqui agora, que é um braço do governo federal, um dos principais braços do governo federal para a implementação dessas políticas públicas quando envolvem obras. Tá? E a gente traz aqui os números, só para vocês terem ideia de como é que é esse universo Caixa Econômica, né? Universo Brasil, a escala que nós temos. Né? Nós atendemos os 5.570 municípios, nós temos cliente governo cadastrados em número de CNPJ, cerca de um pouco mais de 16 mil clientes. Pô, mas se são 5.000 municípios, como é que são 16 mil clientes? É porque em muitos municípios nós atendemos diferentes secretarias, a depender do porte do município. Nós temos empresa pública, governos de estado e suas secretarias, enfim, né? Toda a gama de CNPJs que envolvem aí o cliente poder público.
E para vocês terem ideia, com os contratos de repasse nós atuamos como mandatária da União, né? Junto com o pessoal do MGI aí, a gente atua hoje, nós temos aí dados agora do final do mês, 21.300 operações ativas de contrato de repasse. Tá? Um valor de investimento aí de 116 bilhões de reais do Orçamento Geral da União, que a gente, como mandatária, acompanha a execução dessas obras. Em termos de financiamento, nós temos aí, dados de agosto, 2.000 contratos com um valor de investimento de 140 bi também. Nós temos também um serviço prestado de caixas políticas públicas, onde nós temos aí 7.000 operações, 7.000 contratos firmados para prestação de serviços que envolvem essa área de engenharia também para políticas públicas, e demais operações são 261 operações com um valor de investimento aí de 1,6 bi. E a gente traz aqui, o que vocês fazem? Ok, vocês estão envolvidos com tudo isso. O que vocês fazem? A gente vai se limitar aqui a falar sobre a vice-presidência de governo, que é a que a gente representa. Tá? A vice-presidência de governo, ela atua com os benefícios sociais e com os depósitos judiciais. Nessa área, realmente, a gente não tem assim, uma aplicação da equipe de engenharia, porém, nas demais áreas nós temos. A gente trabalha com financiamento de infraestrutura para público e para privado, com repasse de recursos AGU na qualidade de mandatária da União. A gente faz assistência técnica para os municípios, estados e órgãos públicos. Trabalhamos com as obras do PAC, fazemos o acompanhamento das obras do PAC para os ministérios que nos contratam como ou agente financeiro ou, então, mandatária da União. Nós também temos frente de atuação com parceria público-privada, prestamos o serviço, como eu falei aqui, que é como serviço de varejo para essas ações que a gente faz como mandatária para os municípios, nos casos em que essa atividade ela não é obrigatória, né, pela regulamentação editada pelo MGI. E também fazemos a manutenção do SINAP, que é o Sistema de Referências de Preço estabelecido por decreto federal, que é o sistema que regulamenta os valores de obras públicas do país. E dentre essas frentes de atuação, a gente apoia a assistência técnica, a gente analisa a viabilidade de operações, verifica enquadramento de propostas com relação às regras estabelecidas pelos donos do recurso, pelos ministérios. Tá? A gente dá o aceite de projeto, a gente auxilia na verificação do enquadramento daquilo que está sendo apresentado pelo tomador de recursos, para a gente poder ter uma boa aplicação e, de preferência, uma rápida entrega do benefício à população. Giovana falou sobre isso aqui também, que o interesse da Caixa soma-se ao interesse do governo federal da gente entregar o benefício à população. Tá? A gente faz a aferição para desbloqueio dos recursos e faz a gestão e manutenção do SINAP. Uma coisa que é sempre importante a gente falar, a Caixa, pelo menos até a data de hoje, a gente não elabora projeto ou elabora orçamento. A gente apoia tecnicamente essa elaboração, que é de responsabilidade pelo tomador do recurso. A gente não aprova projetos. Essa não é a nossa atribuição dentro desse processo. E a gente também não fiscaliza a obra. Tá? A gente acompanha a obra e sua conformidade com relação às regras de aplicação do recurso. E, na verdade, a gente faz tudo isso para transformar a vida do cidadão brasileiro, para transformar a vida de todo mundo que está aqui. Né? Quando a gente leva sistema de tratamento de esgoto, quando a gente leva pavimentação, quando a gente leva escola, quando a gente leva maternidade, a gente auxilia o governo federal como principal apoio deles, nesse sentido, para conseguir dar consecução a essas políticas públicas do governo, certo? E o BIM na Vigov? A Vigov é a nossa vice-presidência. Cadu? Tá. Bom, como vocês viram, onde aqui? Daqui, só aqui. A gente tem uma gama, tipologias de projeto muito variadas dentro do nosso portfólio de contratos. A modelagem, o BIM, ele não entrou
oficialmente, vamos dizer, de uma vez dentro da Caixa, a gente começou de formas pequenas, fazendo como se fossem laboratórios, principalmente porque a gente conta com obras complexas. Esse primeiro exemplo que a gente coloca é do Centro Paralímpico Brasileiro. Ele foi um complexo construído na época das Olimpíadas, e quando esse contrato chegou, a gente tinha um prazo. Ele tinha que estar pronto antes do evento, porque os nossos atletas paralímpicos, eles iam treinar aí durante 4 meses. Esse projeto, quando chegou na nossa mão, a gente falou, a gente não consegue fazer uma análise dele a tempo dentro de processos tradicionais, em cima de DWG de PDF. Não vai dar tempo. Então, a gente, com o acordo entre as chefias, a gente se propôs a fazer a modelagem, mas só da estrutura, de arquitetura, de uma forma independente, a título de piloto dentro da unidade, né? E o resultado que a gente teve foi que, em 3 meses, 2 meses e meio de modelagem, de estrutura e arquitetura, a gente conseguiu fazer a aprovação depois desse contrato em 3 meses. Em 3 meses. A obra, por outro lado, ela levou 1 ano e 5 meses, porém, o que acontece? Ela sofreu ainda com greve, teve uma epidemia lá, foi com atraso. Daria para ter acabado ela em torno de 1 ano e 2 meses. Para as experiências que a gente tinha dentro da área de governo, havia contratos que levavam, por exemplo, 2 anos para serem feitos, e eram 4 quadras ou 4 praças minúsculas, muito pequenas, e a gente não tinha esse desempenho. Da mesma forma, a nossa questão das análises, né? Isso, para a gente, provou que, se a gente tem o auxílio de modelagem, auxílio das técnicas que o BIM disponibilizam para a gente, o nosso produto pode ser entregue com mais qualidade de uma forma muito mais rápida. Estava claro isso, na prática colocado. Agora eu vou passar rapidamente umas fotos internas. Dá para ver que tem uma geometria aí, que se eu fosse pegar em CAD eu ia apanhar um pouco para quantificar. Aqui é uma foto, por exemplo, da piscina olímpica, e essas vigas azuis metálicas, elas estão suportando essa praça que a gente está vendo em cima. Essa é a lógica aí do... Voltar, desculpe. Aí vem um segundo caso emblemático para a gente, que foi o contrato de ampliação da CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitanos da cidade de São Paulo. Ampliação de 5 quilômetros com construção de 2 estações de trem. Aconteceu a mesma coisa, de uma forma semelhante, vai. Fazia 2 anos que estava em análise dentro da Caixa, e a gente não conseguia aprovar esse contrato. A gente tinha muitos conflitos de projeto, conflitos de análise entre Caixa e a companhia de trens. Numa reunião, a gente percebeu que o grande problema que estava ocorrendo era a comunicação. Tanto a parte do governo do Estado quanto da Caixa, as pessoas estavam empenhadas em querer fazer aquilo acontecer, em querer concluir a análise e começar a fazer essa obra. A gente propôs que se fizesse um teste, de novo, a título de piloto, né, de se colocar todos os documentos, projetos, memoriais, cronogramas, todos os levantamentos, falando, vocês vão colocar para nós todos os documentos válidos dentro de um ambiente comum de dados, dentro de uma plataforma onde só o que tiver lá vai estar sendo válido para análise, para a obra e depois ser levado para o nosso contrato. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? A gente conseguiu aprovar essa obra em 4 meses, fazendo 3 reuniões com a equipe deles. Toda a documentação tramitou dentro dessa plataforma. E isso foi de uma mudança violenta para a gente. Ali a gente ainda trouxe uns dados que eu acho que são interessantes. Teve quase 3.000 pranchas de DWG de projeto. São quase 4.000 arquivos em PDF. Então, é um volume de dados muito grande. E quando você consegue utilizar BIM, modelagem e toda a estrutura de ambiente comum de dados, os ganhos que a gente tem de comunicação, agilidade, clareza, são gigantescos. Aqui, por exemplo, foi uma modelagem da estrutura, onde a gente registrou em vermelho aquilo que estava sendo alterado, que ou foi esquecido durante a fase de projeto, ou precisava de um redimensionamento. A parte verde ali é, por exemplo, chamando a atenção onde você teria uma cabine blindada e assim por diante. Ou seja, eu consigo registrar as alterações que eu tenho no meu projeto
E depois, se eu tenho um Tribunal de Contas, um CGU, vendo a analisar o meu contrato, como foi o caso, você consegue mostrar isso para ele e mostrar tridimensionalmente quais são as suas aprovações, quais foram as tomadas de decisão. E isso para a gente faz também, de novo, muita diferença, né? Essa aqui, portanto, é uma das estações Mendes, e como a Nina falou, a gente quer trazer mudança para a população brasileira, né? Essa estação, mais o conjunto dela, beneficiou mais 111 mil pessoas na zona sul da cidade de São Paulo. Essa é a escala. Vou passar para a Nina agora. E a gente vai falar um pouquinho de como é que se deu isso, porque essas experiências que o Cadu trouxe aqui foram experiências piloto que aconteceram de forma pontual na unidade, no caso, na nossa filial da Rede Executiva de Governo de São Paulo. Tá? E ela aconteceu nesse período inicial da estratégia, aí, ó, de 2013 a 2020, onde existiram esses estudos pontuais, essas iniciativas pontuais de modelagem e de otimização de comunicação através de ferramentas. Tá? Em abril de 2020, coincidiu a publicação do decreto 10.306, a primeira estratégia BIM-BR, coincidiu com a montagem de uma equipe dedicada exclusiva na vice-presidência de governo para pensar o que seria a nossa estratégia. Ora, se existe uma estratégia nacional como política de governo e se a Caixa é o principal parceiro do governo federal para a implementação de suas políticas, eu preciso estar preparado para poder auxiliar, apoiar a adoção do BIM. Então, no segundo semestre de 2020, nós fizemos aí o levantamento dessas iniciativas pontuais, né? Elaboramos a nossa estratégia, preparamos um curso interno para preparar as nossas equipes, para a gente poder receber esses projetos em BIM. E desde setembro de 2021, nós temos aí uma parcela do nosso quadro de engenheiros e arquitetos, que somam aí naquele total mais ou menos metade dos engenheiros e arquitetos da Caixa, que já estão preparados para poder receber projetos em BIM. Então, uma parcela deles já passou por um curso para a gente receber projeto em BIM ainda num sistema simples, tá? Numa ferramenta que é mais simples e que abarca a nossa forma de atuação, que é o recebimento e análise dos projetos, tá? Então, de 2022 a 2024, aí, nós ficamos trabalhando, observando como que esses projetos que a gente recebia, eles estavam chegando. Nós fizemos um termo de referência para a contratação de um ambiente comum de dados que hoje se encerra. A primeira contratação deu um problema, a gente iniciou nova contratação e hoje a gente encerra um prazo para apresentação de propostas para o que a gente está chamando de MIP, né, que é como se fosse uma prova de conceitos, para a gente adotar uma ferramenta de ambiente comum de dados, justamente para a gente ampliar esse benefício de comunicação que o Cadu relatou aqui, né, que a gente vivenciou isso e a gente está o tempo inteiro falando de qualificar a informação. Qualificar a informação envolve a gente qualificar a comunicação. Né? Então, ficamos de 2022 a 2024 trabalhando nisso aí, contribuímos também com o pessoal do BIM Fórum, no caderno de contratações. E em dezembro de 2023, tivemos a obrigatoriedade da nova lei de licitações, conforme a Alessandra falou aqui, a adoção de projetos públicos, a adoção do BIM é preferencial, ou seja, não é obrigatória ainda, mas também não é facultativa. Né? Então, você vê que existe uma mobilização do poder público para a gente ter um crescendo nessa adoção aí. E em janeiro de 2024, a Alessandra já falou muito bem aqui sobre o decreto 1188 da nova estratégia, nova BIM-BR, né? E agora em 2025, em abril de 2025, a nossa equipe passou por uma reestruturação, a gente conseguiu ganhar mais corpo na equipe ainda, e estamos fazendo a revisão, a primeira revisão dessa estratégia que a gente traçou. Né? A gente fez um piloto de Caixa Políticas Públicas para a Prefeitura de Cajamar, que nos contratou justamente para auxiliar eles a entenderem que tipo de benefício para a realidade deles eles vão poder alcançar com o BIM. Tá? Participamos de um workshop com o BIM Fórum Brasil. Semana que vem a gente lança um curso
que foi elaborado pela equipe também, para que até o início do ano que vem, a nossa meta, a gente espera que a maior parte, o ideal é que seja 100%, né? Mas a gente vai ter a nossa equipe da área da vice-presidência de governo integralmente capacitada e acessando esse curso para poder trabalhar com o BIM. Tá? E a MIP da CDE, que hoje vence o prazo de apresentação de propostas para a gente contratar o nosso ambiente comum de dados. E aí, vou até voltar. A gente vai, vou até voltar que eu vou passar para o Cadu e perguntar o seguinte. Ora, mas vocês receberam projetos, então, a partir de 2021? Como é que está isso? Uma coisa que eu acho importante a gente esclarecer é o seguinte, a Caixa não elabora o projeto, beleza? A Caixa recebe o projeto que é elaborado pela Prefeitura ou contratado pela Prefeitura. Eu não tenho um poder ainda de obrigar que esse projeto seja em BIM. Da mesma forma, a regra estabelecida para a elaboração desse projeto, assim, o que ele tem que abarcar, não depende de mim. Depende dos ministérios que são os donos do recurso. Então, eu estou fazendo um meio de campo para viabilizar isso aí. Como é que a gente faz isso? Eu não tenho o poder de obrigar. Giovana trouxe aqui também que agora a gente está preparando Transfere Gov. Corações, Giovana, corações aqui, ó. Que a gente vai preparar o Transfere Gov para começar a receber em BIM. Isso facilita muito. Enquanto não recebe, o material que eu recebo é um material paralelo ao oficial que tramita e que passa pelo processo de aceite. Então, enquanto eu não receber, eu não tiver a legislação adequada para isso, o sistema adequado para isso, eu não posso cobrar oficialmente. Vai na base da camaradagem. E quando é na camaradagem, entrega quem está afim, quem elaborou. E o que a gente descobriu? A gente imagina que quem vai receber, a gente vai receber projeto, vai ser dos grandes centros urbanos, né? Quem vai mandar projeto BIM para vocês vai ser Rio, São Paulo, sei lá, Minas, Salvador, no máximo. Vocês só vão receber projeto de cidade grande. Aí a gente começa a mostrar o que a gente andou encontrando por aí. Então, a gente recebe, como eu falei para vocês, de estação de tratamento de esgoto, ampliação do aeroporto de Guarulhos, praças, pavimentação, projetos de todas as dimensões. Esse projeto é o projeto de uma área para Feira Livre na cidade de Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Se vocês olham a localização deles, divisa ali deve ser com o Paraguai, se eu não estiver errado na geografia, mas... 10 mil habitantes. Um município de 10 mil habitantes. Aí na modelagem, vocês veem que eles fizeram inclusive os boxes para colocar fruta, verdura, um cuidado, assim, você fala assim, poxa, está bem estruturado, precisava de tudo isso? Talvez não. Aí, tipo, com a estrutura metálica, usando a obrinha do banheiro, enfim. Onde a gente quer chegar, né? A gente não tem esse controle de que porte, de que tipo de obra vai chegar. Porém, quando chega, a gente tira proveito. Esse aqui também, em Antônio João, um outro projeto de uma piscina pública. Está lá. A gente recebeu estrutural e arquitetônico só. Deu para fazer a análise? Deu. Fizemos mais rápido? Fizemos. Esse outro projeto, em Pranchita, no Paraná, de novo, lá na divisa, parece que a área de divisa tem alguma coisa que dá um imã, né? É uma ampliação hospitalar. Observa que eu não sei qual é o projeto arquitetônico. Projeto estrutural eu tenho de parte. Porém, era uma reforma e ampliação. E com essas informações que chegaram, a gente, de novo, tirou proveito disso e fez uma análise mais rápida. O Cadu, só complementando, a gente recebeu o arquitetônico no método tradicional. Exato. Em BIM, a gente recebeu o estrutural em DWG e de instalações. Isso. Então, a gente tem conversado com a equipe, demonstrado para elas que, mesmo que nesse momento a gente ainda não tenha o arranjo perfeito de todas as disciplinas, coordenadas, bem feitas, a gente ainda assim tem vantagem. Esse aqui é o caso do Hospital de Guararema. Ele, para a gente, ele é emblemático, porque o projeto dele tinha sido feito todo em formato tradicional. E aí a gente fez a seguinte proposta para eles. Vocês vão ter que fazer as built, não vão? Se vão ter que fazer as built, por que não contrata o as built em BIM? Agora, mas o que é isso?
Aí a gente foi lá e apresentou, olha, BIM vai ser algo que vai acontecer mais ou menos dessa forma. Vocês não querem tentar? Vamos tentar fazer isso dessa forma? E aí eles começaram a usar, se encantaram e passaram a fazer todas as contratações públicas do município, ou a grande maioria delas, em BIM, a partir daquele momento. Uma coisa que eles nem tinham ouvido falar. Aqui é um detalhe da hidráulica da caixa d'água, tal, bem feitinho. Esse aqui é um outro caso de um projeto hospitalar que a gente não vai dar o nome aos bois, mas a gente fez um clash, uma análise de conflitos de tubulações com estrutura. A gente tinha aproximadamente 3.000 pontos de tubulações passando por dentro das estruturas. E quando a gente faz uma análise mais detalhada, parece que fazia questão de passar a tubulação por dentro da estrutura. Então a gente consegue conversar com o cliente, falar para ele, rapaz, isso aqui vai dar problema na obra. Ainda que eu quantifique em cima do modelo, o que eu vou ter que colocar aqui de adaptações, de juntas, de cotovelo, isso aqui é capaz de dar um aditivo que depois você vai se enrolar e a gente vai ter mais trabalho para analisar. Vamos lá corrigir isso antes da obra? E agora a gente chega nos projetos de referência dos ministérios. Por que esses projetos de referência são um marco para nós também? Os projetos de referência, por exemplo, do Ministério da Educação, representam para a Caixa algo em torno de 1.800 contratos já assinados e vai ser ampliado. Ou seja, eu tenho 1.800 creches e escolas que eu vou poder construir de uma forma mais rápida e entregar para a população esse equipamento, porque teve uma análise antecipada, porque você tem um projeto mais maduro, você vai ter menos conflitos na obra, você tem que adaptar, claro, fundações, você tem que adaptar as ligações de rede, mas isso já é um auxílio muito grande para os municípios, principalmente os municípios pequenos, com pouca estrutura profissional dentro desse, até para analisar, não só para projetar. Porque no PAC, na versão passada, a gente teve muito recurso perdido porque não se entregava o projeto. Tinha o recurso e a gente não construiu porque não entregou o projeto. Aqui é um exemplo da maternidade, que é um dos maiores equipamentos, se não me engano, dos projetos referenciais. São maternidades de dois tipos, uma até 100 leitos, outra com 140 leitos. Essas maternidades foram 32 contratos num valor de 4 bilhões de reais entre construção e equipamentos. E vão ser feitas no país inteiro. Aqui é um centro de convivência, é o Convive do Ministério da Justiça, é um equipamento para ser utilizado em áreas onde você tem muita vulnerabilidade social, para desenvolver atividades de educação, esporte, cultura com essas comunidades. Também elaborado em BIM e distribuído para os municípios. E esse aqui é o nosso último projeto que a gente está mostrando, desses de referência, que é uma habitação popular também, para os contratos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. E aí a gente fala aqui, já caminhando para o final, do que são os nossos desafios, na verdade, né? Porque a gente tem, desde o início dessa jornada, enfrentado desafios. E o primeiro deles diz respeito ao que já foi apresentado aqui, tanto pela Alessandra quanto pela Giovana, que é a mobilização do governo federal para a adequação da legislação. E a gente está vendo isso acontecer num crescente, né? A própria lei de licitações, os decretos da nova estratégia BIM-BR, a mobilização do MGI, que com certeza não vai se restringir aos softwares, mas também isso vai avançar para as portarias que regulamentam a transferência de recursos da União. Então, assim, é um crescente de uma rede colaborativa de pessoas que trabalham no governo juntos para conseguir qualificar e agilizar a entrega do benefício público para a população. Tá? E aí a gente enfrenta também os desafios do recebimento do projeto. Enquanto a minha legislação não estiver adequada, né, para isso, eu vou fazer o seguinte, os projetos vão ser elaborados em ferramenta BIM. Quais projetos? Eu vou necessariamente exigir um projeto federado para conseguir começar a trabalhar em BIM? Se eu receber só o estruturas, o meu levantamento de quantitativos já está agilizado. Eu posso começar por pouco, eu posso dizer que se eu não receber todas as disciplinas, eu já estou trabalhando com BIM
diante da realidade do nosso país. Tá? Se eu começar a exigir um projeto totalmente federado, já com todas as disciplinas, talvez eu consiga só postergar a viabilização desse benefício, né? Isso vai depender também da qualidade da informação alimentada nos sistemas, ou seja, na qualidade do projeto que é elaborado por quem é responsável por essa elaboração, seja estrutural, instalações de arquitetura, porque o BIM não é só um modelo. Eu estou inserindo informação ali, essa informação precisa estar qualificada para a gente conseguir agilizar para todo mundo. Da qualidade da exportação do arquivo IFC, sim, na Caixa a gente está trabalhando com o OpenBIM em função da perenidade dos dados. Eu não posso exigir que a Prefeitura de São Paulo, ou a Prefeitura de Capela Nova, que tem 3.000 habitantes em Minas Gerais, tenha o programa X ou o programa Y. Eu vou receber o software, os arquivos, elaborados em diversos programas. E a estratégia da Caixa Econômica está sendo baseada, sim, em arquivos IFC. Para eu ter a informação migrada para um arquivo IFC, eu preciso que essa migração seja configurada de uma forma que a informação chegue no arquivo corretamente, né? E a própria disponibilização dos arquivos, porque também não vamos contar o santo, né? Mas vamos contar o milagre. A gente já teve recusa de entregar o arquivo IFC para a gente, e a gente descobriu, assim, de uma forma meio paralela, que a galera estava elaborando o projeto em software que não era, digamos assim, oficial. E aí ficam com medo de passar esses projetos para a gente. E essa é uma realidade que a gente vai enfrentar na hora da gente transformar em prática todas essas políticas que a gente vem desenhando, né? A disponibilização, inclusive, das ferramentas que são compatíveis, conforme a Giovana falou aí, no caso, principalmente, de repasse de recursos da União, a Obras Gov e o Transfere Gov estarem adaptados para recebimento de projetos em BIM. A Caixa já tem mensurado, tá? Iniciou, como ainda não é uma marcação oficial, como eu falei com vocês, ainda numa conversa paralela, assim, na base da camaradagem, a gente já começou a mensurar os projetos que a gente tem recebido em BIM, e ele pode ser elaborado em BIM, mas o tomador não quer entregar o IFC para a Caixa. Isso pode ser, isso acontece, como eu relatei aqui um caso. Ele pode ser entregue em BIM, elaborado em BIM, entregue em IFC, que a gente não consegue extrair informação nenhuma dele, porque às vezes o IFC, a qualidade da extração não está legal, e aí a gente não consegue analisar. Ou então um projeto que, de fato, a gente conseguiu analisar. Esses dados nós estamos devendo para a Alessandra, mas a gente já está com a equipe mobilizada, a gente precisa ampliar esse escopo, de fato. É um processo que leva um pouco de tempo lá, mas já estamos conseguindo fechar esses números, então logo tenhamos números mais precisos, a gente chega com isso para vocês. Está esquecido, não? Fechou? E aí, para isso, a gente tem essa estratégia de abordagem, que é a gente conversar com a tomadora. Eu ainda não tenho o meu instrumento que me obriga. Então, é conversa de café. Camarada, você elaborou esse projeto em que software? Você se incomoda de mandar o IFC para a gente? A gente não vai dar o aceite formal de projeto com base no seu IFC. Porque o aceite formal de projeto é com base no arquivo que foi disponibilizado no Transfere Gov, por exemplo, quando eu estou falando de repasse de recursos, que é o nosso maior universo em termos de quantidade de contrato. O meu instrumento oficial é o Transfere Gov. Mas se você me passar seu IFC, eu já consigo dar uma agilizada aqui, vamos entender como é que está a realidade do país. Porque a Caixa consegue ter de uma forma muito concreta, a visão dessa realidade do país, e a gente se coloca à disposição para a gente poder contribuir com isso aí. Citando aqui, aproveitando para citar essa parceria que a gente tem com o MGI, com a Estratégia BIM-BR, o SERPRO, a gente participou aí da oficina, né, para poder construir essas adequações, auxiliar nesse desenho dessas adequações aí do Transfere Gov e do Obras Gov, e também ressaltar a BDI, a dona do espaço aqui, que está apoiando também, que faz parte da Estratégia BIM-BR, cujos cursos sobre BIM, democratizando BIM em agentes públicos, a gente torna obrigatório dentro da Caixa também,
para ampliar, auxiliar na capacitação das nossas equipes, e a gente sempre recomenda também aos nossos clientes. Então, de novo, a gente agradece aqui a atenção de todo mundo. Acho que deu para ter uma visão um pouquinho... uma breve visão do que a gente está, de que forma que a gente está atuando na Caixa, e a gente se coloca à disposição aí para qualificar as entregas de obras públicas no país, não é isso? Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos, muito obrigado. A Caixa, a BDI e especialmente ao CAL, que nos cede esse espaço para a gente falar das ações de BIM no Brasil. BIM é uma ação fundamental para que a gente possa modernizar o nosso país. Foram vários os exemplos que a gente já ouviu hoje, do quanto que o BIM pode transformar as construções. Nós realmente precisamos avançar para esse novo passo. Nessa apresentação agora, nós vamos, neste painel, falar de algumas ações que o BIM Fórum Brasil está desenvolvendo. Eu vou dar uma visão geral para vocês do que é a nossa principal atuação. E, em seguida, eu vou passar aqui para dois colegas, para o Ricardo Bianchi e para a Karina, que vão falar um pouquinho mais sobre dois projetos específicos que estão sendo patrocinados pelo CAL. Então, assim que a apresentação estiver em ponto, a gente fala. Enquanto a apresentação não está em ponto, vamos ver aqui os nossos colegas, como é que eles já estão aqui. Aí estamos. Então, todo mundo já conhece o BIM Fórum Brasil, quem está aqui já conhece o BIM Fórum Brasil, quem não conhece, vou falar um pouquinho para que vocês possam nos conhecer um pouco mais. Somos uma entidade jovem, temos apenas 5 anos de existência, começamos no meio da pandemia, e existimos porque nós temos a missão de informar, de coordenar os esforços para a adoção do BIM no Brasil. Temos uma missão árdua, eu sempre digo que a missão do BIM Fórum é ajudar a implementação do BIM em escala nacional. Essa é a nossa grande missão. Somos hoje mais de 130 empresas associadas, mais de 200 associados em pessoa física. Algumas das grandes marcas da indústria nacional da construção civil estão parte do BIM Fórum. Então, se você representa uma empresa, uma instituição e ainda não é parte, mostre, né, dentro da sua empresa, da sua instituição, o quanto você poderia fazer parte dessa instituição. E por que é importante a participação no BIM Fórum? Porque nós somos um fórum. E enquanto fórum, vou passar aqui mais rapidinho, né? Mas enquanto fórum nós temos a estruturação na forma de colegiados. Somos um colegiado, somos 7 colegiados justamente para ter a representatividade institucional. Então, o BIM Fórum ele não representa nenhum segmento em específico da indústria da construção. Nós estamos, na verdade, de forma descentralizada, mas completamente conectada, estruturado em 7 colegiados. Nós temos talvez o primeiro colegiado, né? Estou lendo aqui no sentido horário, né? Para vocês me acompanharem. Nós temos o colegiado, então, dos proprietários, incorporadores e investidores, que são as empresas privadas que desenvolvem, né, construção em BIM. No segundo colegiado, nós temos, então, o setor público, representado aqui pelo governo, pelas esferas estadual e municipal, e aquelas entidades que não são governo, mas são entidades públicas, é o caso do CAL, é o caso dos CREAS, é o caso de entidades, né, representativas, também muitas vezes estão dentro do colegiado número 2. Colegiado 3 são das empreiteiras e construtores, que é muitas vezes quem executa de fato aquela construção, seja ela pública ou privada. No colegiado 4 nós temos os escritórios de projeto, consultoria e empresas gerenciadoras que tocam, digamos, né, essa parte do projeto. No colegiado 5, os fabricantes de materiais. Esse, na verdade, é o nosso, talvez, colegiado mais carente, onde a gente precisa ainda atrair a indústria que produz esses insumos da construção. Colegiado 6 da indústria de software e colegiado 7 da academia. Então, somos uma entidade representativa, mas nós não somos formados apenas por empresas ou profissionais. O BIM Fórum Brasil ele é o conjunto dessas ações que tem, especialmente, né, a missão de traçar e ajudar a construir essas políticas públicas que estão sendo feitas. Aqui, né, a gente participa de maneira direta
desse processo junto com a Estratégia Nacional BIM-BR. Tivemos, né, muitas interações nesse processo, somos parte do projeto Construa Brasil, atuamos com grandes instituições, como é o caso do SEBRAE e do SENAI, daqui a pouquinho a Renata vai falar um pouquinho também, em nome do SEBRAE. A CEBIC, nossa parceira que tem sido e foi o berço do BIM-Fórum, o BIM-Fórum nasceu a partir da CEBIC, a BNT, e claro, os conselhos profissionais, CAU-BR, CONFEA e todos os CAUs e CREAs regionais. Além disso, a gente atua com várias outras instituições diversas, eu não vou citar nenhuma aqui para não correr o risco de deixar alguém chateado, mas são muitas as instituições nacionais. Então, nós temos uma atuação institucional, estratégica para a adoção do BIM, mas também botamos a mão na massa. E aí a gente faz isso, né? Quem está mais perto do BIM-Fórum sabe, nós temos hoje vários grupos de trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas ações, para que vocês conheçam um pouquinho mais. O nosso primeiro grupo de trabalho foi o GT1, aqui eu vejo o Gustavo Carezato, um dos grandes defensores e líder desse grupo na sua criação, que tinha por objetivo a criação da Build Smart Brasil. Foi o primeiro grupo de trabalho e nós, em 2023, nos tornamos, né, um chapter brasileiro da Build Smart. Fomos o primeiro chapter da América Latina da Build Smart. Hoje são 37, 38 ao redor do mundo. Nós somos o primeiro da América Latina. Hoje já há também um chapter no Equador e vai ser lançado agora no próximo Summit, que vai acontecer em Berlim daqui a 3 semanas, o México. Mas somos pioneiros. Então, o nosso GT1 tinha essa missão de trazer a fonte do Open BIM, a essência dos standards Open BIM, para a gente ser parte. Então, a Build Smart Brasil hoje é a representação brasileira, em solo brasileiro, feitas por nós, dos padrões internacionais Open BIM. O nosso grupo de trabalho número 2 é o BIM-Fórum Explica, onde a gente produz vídeos curtinhos, para que vocês possam entender conceitos. Nós já estamos na 4ª temporada do BIM-Fórum Explica, depois vocês podem entrar no QR Code aqui, acessar esse conteúdo. O GT3 é o GT de transformação digital. Aqui nós temos várias pessoas que atuam nesse GT. Uma das pessoas muito envolvidas e que está aqui é a Alessandra Beni, que trabalhou muito no GT3, né, nas pesquisas, entre outras pessoas, e nós, basicamente, fizemos muitas pesquisas. Fizemos 2 edições da pesquisa de mapeamento digital dos conselhos, com o CAU e com o CREA. Fizemos uma pesquisa de BIM nas prefeituras, e agora, hoje, especialmente hoje, estamos lançando a pesquisa de adoção de BIM nas empresas, construtoras e incorporadoras. Então, hoje, para nós, é um dia muito importante fazer o lançamento dessa pesquisa para a gente medir a maturidade digital de quem é o demandante. São as construtoras e incorporadoras. Estou falando pelo lado, evidentemente, pelo lado privado. No GT4, nós fizemos guias, né, que já foram citados aqui pela Nina, né, de guias de contratação, BIM. A Alessandra também falou na apresentação dela, que são guias orientativos para ajudar o mercado a como poder contratar em BIM. Não é fácil contratar em BIM, não é do mesmo jeito que a gente contrata uma obra tradicional. Em BIM a gente contrata diferente. E isso a gente precisa, né, usar dessas diretrizes, muito baseado na ISO 19650, que é a grande referência para isso. A gente fez esse guia de contratação número 4. Eles já estão publicados. Também tiveram apoio aqui de várias entidades, CAU Santa Catarina, BDI, entre outros. GT5, nosso grupo de trabalho, talvez um dos que mais põe a mão na massa no sentido do trabalho braçal, porque é o grupo que organiza o nosso evento internacional, que é o BIM-Fórum Conference, que esse ano tivemos a 3ª edição, um evento que este ano tivemos mais de 1.800 pessoas inscritas, é um dos maiores eventos de BIM, se não o maior, evento de BIM do mundo. Então, nós temos muito orgulho do nível técnico, da qualificação das pessoas que participam do GT5, e esse é um grupo responsável por isso. O GT6 eu não vou falar muito, porque o Ricardo Bianca, meu colega aqui, vai falar do trabalho que é esse, né, que nós estamos desenvolvendo da matriz de papéis e competências. Então, esse eu vou deixar o Ricardo Bianca detalhar, e aí ele vai contar para vocês. O GT7 é focado na indústria, é a nossa primeira ação focada na indústria de insumos de materiais de construção, porque nós precisamos digitalizar os catálogos.
Hoje, se a gente vai numa loja, se a gente vai no fabricante, o catálogo ele é um PDF. Isso é inaceitável. Nós precisamos que os catálogos sejam todos digitais. E não é por falta de esforço. Cadê a Larissa Guerra, que estava aqui ainda há pouquinho, representando a BDI? A BDI fez o portal, né, a plataforma BIM com objetos BIM, mas a gente não conseguiu que a indústria desenvolva esses produtos. Então, nós precisamos e fizemos um guia orientativo para as indústrias produzirem esses materiais. O GT8 para nós ele é muito importante, porque não é apenas em São Paulo ou em Brasília que o BIM acontece. O BIM acontece nos estados, o BIM acontece nas cidades, nas prefeituras pequenas, como o Cadu e a Nina acabaram de mostrar com muita propriedade. É lá na pontinha, às vezes, do país que ele acontece. E nós temos feito um esforço de estar presente em todas, estamos percorrendo um a um todos os estados do Brasil, levando o BIM àquele estado, fazendo um evento local. E esse evento local ele tem um papel importante. Ele cria, né, ele é o ponto de partida para a gente criar uma outra ação, que é o ecossistema regional de adoção do BIM, que é um outro GT que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então vejam, esse aqui é um exemplo de quando a gente fez a edição em Pernambuco do Roadshow, nós conseguimos reunir estas entidades em torno do que eles lá em Pernambuco chamaram de Pacto BIM Pernambuco. Vejam a força que a gente consegue atrair, né? O Cadu uma vez disse para a gente que o BIM Fórum tinha talvez uma capacidade, como é que era, Cadu, que você disse que era o... Vai lembrar? Bom, depois eu vou lembrar aqui. O Cadu disse que a gente fazia, né, conseguia atrair essas entidades todas. E é isso. Então o BIM Fórum tem essa missão mesmo de atrair isso. GT9, nosso guia de coordenação de projetos. Aqui a gente está num evento com o CAL, onde os arquitetos cumprem majoritariamente essa função de coordenação. E aí a Karina, que está aqui, vai falar, a Karina Matias vai falar do GT9. Então eu não vou falar muito sobre isso. E nós agora temos um desafio. Como eu disse para vocês no começo, a missão do BIM Fórum é contribuir para que o BIM seja adotado em escala nacional. Isso significa que nós temos que estar em todas as pontas. E aí nós temos que democratizar o processo de adoção de BIM. Nós estamos com um desafio imenso de tornar esse processo, que muitas vezes só é compreendido e conhecido por um consultor, nós temos que tirar essa barreira mandatória de um consultor existir para que o BIM seja implementado. Nós queremos e vamos fazer um framework de implementação de BIM para ajudar empresas e governo nessa adoção. Nós começamos com o governo, é um projeto que está em andamento, com apoio e patrocínio da BDI, e não sei se a Renata vai falar ou não, mas o Sebrae deve nos ajudar também para que a gente consiga fazer isso para as empresas. Então, para encerrar aqui, nós temos ainda, eu pulei do GT9 para o GT11, porque o GT10 é um produto específico, é um grupo de trabalho focado no desenvolvimento e de ativos, para projetos de ativos ferroviários, ou seja, é um primeiro GT que a gente está destinando diretamente para obras de infraestrutura, né, no caso aqui, obras ferroviárias. O GT12 são ecossistemas regionais, é o fruto dos roadshows. E o último, mas não menos importante, o GT em que a gente está trabalhando para desenvolver como que se pode medir o retorno do investimento do BIM para as empresas. Esse a gente está, inclusive, fazendo um trabalho em que a BioSmart Brasil patrocina junto à BioSmart Internacional, é um projeto internacional em que está Estados Unidos, Portugal e Brasil. Nós estamos desenvolvendo isso para ser uma referência internacional em termos de ROI. Então, encerro aqui, já convido o Ricardo Bianca para dar andamento aqui, só deixando, né, a mensagem de que o BIM Fórum é a casa do BIM. Se você é uma empresa, traga a sua empresa. Se você é uma pessoa física, um arquiteto, um engenheiro, autônomo, venha como pessoa física, sendo parte da Building Smart Brasil e junte-se a nós. Obrigado a todos. Ricardo vai continuar aqui a apresentação. Vamos falar um pouquinho hoje do trabalho do grupo de trabalho 6, né?
estamos desenvolvendo essa matriz de competências para as funções da modelagem da informação da construção. Como o Rodrigo comentou, esse grupo de trabalho 6, ele faz parte de toda uma série de iniciativas do BIMFórum Brasil. Nós nos organizamos nesses grupos exatamente para fazer essas entregas que vocês têm visto. Os diferentes guias, diferentes matrizes, aqui a gente vai falar um pouco sobre uma delas, diferentes produtos para facilitar e para promover a adoção da modelagem da informação da construção no Brasil. O que eu quero comentar aqui com vocês? Vou fazer uma rápida apresentação, introdução ao grupo de trabalho 6 e depois falar um pouquinho desse conteúdo. Por que esse conteúdo é relevante? Afinal de contas, quem está contribuindo no desenvolvimento desse conteúdo? Qual é a estrutura proposta? Então, a gente vai abordar um pouquinho o que é essa matriz de competências. Então, esse é um trabalho, só para introduzir para vocês, ele vai ser entregue agora no final do ano, mas a gente vai falar um pouquinho também desses avanços. Então, o grupo de trabalho 6 do BIMFórum Brasil, ele desenvolve os objetivos educacionais e competências BIM. Um esquema conceitual para definir objetivos educacionais e competências no Brasil. Então, o nosso objetivo aqui é orientar o mercado na formação, na capacitação desses profissionais, estabelecendo algumas referências aqui, inclusive para a certificação desses profissionais na modelagem da informação da construção. Então, mas por que isso aqui é importante? O primeiro ponto, porque isso faz parte da nossa estratégia, isso faz parte da estratégia BIM Brasil. Então, quando nós falamos uma matriz de competências, é porque nós precisamos orientar a capacitação na modelagem da informação da construção. Então, nós temos o 5º item aqui, daqui a pouco eu aumento para vocês verem um pouquinho melhor das letrinhas, é o de estimular a capacitação e formação de profissionais em BIM. E isso dialoga diretamente aqui com o nosso eixo B da estratégia BIM-BR, a capacitação e formação de profissionais. Esse eixo B dialoga com outros objetivos da estratégia, que estão todos listados aqui. Acho que vocês devem conhecer bem. Quem não conhece, convido a estudar esse material. Todo o material está disponível para vocês. Bem, para além de ser uma necessidade, para além de fazer parte da estratégia BIM Brasil, o mercado, nosso mercado de arquitetura, engenharia e construção, ele precisa, de fato, capacitar, certificar profissionais e orientar a contratação desses profissionais. Nós temos essa demanda, eu acredito que todos vocês trabalhando no segmento têm percebido exatamente isso. Preciso contratar um profissional para trabalhar com BIM, entregar um projeto em BIM. Um profissional, um BIM manager ou um modelador BIM. Afinal de contas, como eu avalio esse profissional? Que tipo de competência ele precisa oferecer? E são perguntas comuns no mercado e nós precisamos trazer respostas a essas questões. Então, como é que nós temos feito isso dentro do GT6 do BIMFórum Brasil? Nós temos organizado esse grupo de trabalho com o apoio do CAU-BR. Aqui é importante reconhecer, o CAU-BR tem patrocinado esse trabalho, tem apoiado o desenvolvimento dessa matriz de competências, e nós temos contado com consultores. Temos o consultor internacional, o professor Sucar, um nome reconhecido na modelagem da informação da construção, que já vem há muitos anos trabalhando com esse tipo de desenvolvimento, trabalhando com esse tipo de conteúdo, com a formação de profissionais e com o estabelecimento de frameworks para a modelagem da informação da construção. E da GZ Arquitetura, Gustavo, que está aqui conosco, está desenvolvendo todo um trabalho de oficinas, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho também na sequência. O grupo de trabalho 6, todo grupo de trabalho dentro do BIMFórum possui um coordenador, possui um secretário, e no grupo de trabalho 6, eu venho coordenando esses trabalhos, temos o apoio do Tomás aqui, do Senai Cimatec, vem participando ativamente desses trabalhos também. A Maíra, dentro do BIMFórum Brasil, é a nossa gestora, a nossa coordenadora de projetos aqui, nossa gerente de projetos. E nós temos contado, uma vez que falamos de uma matriz de competências, temos objetivos educacionais aqui, nós temos contado com vários membros da academia que vem apoiando, especialmente aqui quero fazer menção ao professor Eduardo Toledo e a professora Regina Ruschel, que são referências para a modelagem da informação da construção no Brasil. Eles também vêm contribuindo com esse grupo de trabalho. Gustavo, como comentei, coordenando as oficinas, na sequência falo um pouquinho delas, mas, para além destes, mais de 20 membros que têm contribuído com os trabalhos
deste grupo. Quando, de que maneira, né? Como nós temos desenvolvido esses trabalhos? Esse é um projeto de 1 ano, a sua primeira fase possui 1 ano. Esse 1 ano iniciou no finzinho do ano passado, quando nós celebramos esse acordo com o CAU-BR, e a primeira entrega, a entrega importante aqui desse grupo, o seu resultado, a matriz de competências para as primeiras funções BIM, deverá ser realizada agora em dezembro, ou seja, no finalzinho desse ano, esse material vai ser entregue aqui para vocês, para que todos tenham conhecimento dessa matriz. Então vamos falar um pouquinho sobre qual é essa estrutura e de que maneira se organiza, né? Uma matriz, o que é uma matriz de competências para diferentes funções BIM? Essa matriz de competências parte de um conjunto de itens de competências que são organizados, por sua vez, em perfis de competências, e aqui esse conjunto de perfis de competências são associados a determinadas funções BIM, funções que são exercidas pelos profissionais da arquitetura, da engenharia e da construção para entregar modelos, para entregar processos, fluxos de trabalho na modelagem da informação da construção. Vou tentar ler um pouquinho mais na sequência, para que vocês tenham uma ideia de como funciona, propriamente dita, essa estrutura. Então, começamos pelo mais granular, por aquilo que é o item de competência. O item de competência, e aqui, não vou pedir para ninguém ler na letrinha, mas vou trazer uns exemplos para vocês, são aquelas competências pontuais que o profissional precisa ter para exercer uma determinada função. Então, nesse caso aqui, eu levanto para um perfil específico, mas eu levanto 3 competências, só como um exemplo para vocês. Então, entender os benefícios de negócios de se utilizar ferramentas e processos BIM. Essa é uma das competências. Operar em um ambiente comum de dados, num CDE. Essa é uma outra competência BIM. Explicar o conceito de gêmeo digital e sua relação com BIM. Esse é um outro exemplo de competência BIM. Ou seja, quando falamos de um determinado perfil, esse profissional precisa ter estas competências. E essas competências podem ser simplesmente ensinadas, ou elas podem ser certificadas ou mesmo auditadas. Tá? Esse conjunto, cada conjunto de competências, de itens de competências, tem a sua qualificação, um determinado nível, o que é exigido, o que é eventualmente opcional, o que deve ser exigido de forma aprofundada e assim por diante, e eles são agrupados em diferentes perfis de competências. Nesse caso específico, vocês estão vendo uma tela que mostra um perfil de competências, que é o de fundamentos BIM. E aqui eu vou falar então na sequência sobre esses tais perfis de competências. Então os perfis de competências, eles reúnem os diferentes itens de competências. Então nós temos centenas aqui de itens de competências possíveis, mas reunidos nesses diferentes perfis de competências. Vou dar um exemplo. Para essa função que vocês têm na tela, nós temos um perfil de competências de fundamentos BIM. Um perfil que se entende como fundamental e comum aqui para essa função que nós chamamos de BIM Manager. Um outro perfil de competências, o de modelagem arquitetônica, um perfil que eventualmente é importante para o BIM Manager, mas eventualmente não é obrigatório, ele é mais importante para aquele arquiteto que está exercendo uma função de modelagem, por exemplo. Então nós qualificamos cada um desses perfis de competências por função BIM. Um outro exemplo de perfil de competência, de segurança da informação, hoje fundamental no mercado quando trabalhamos com a gestão da informação. Então esses perfis de competências também, por sua vez, eles são qualificados de acordo com a necessidade, com a sua importância para aquele papel, para aquela função, e do seu domínio também. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses índices na sequência. Esses perfis de competências, então, são atribuídos a diferentes funções, e o exemplo que eu trago na tela aqui para vocês é o exemplo do BIM Manager. Agora, nós precisamos qualificar esses perfis de acordo com a função. Então, a primeira qualificação, isso se dá por alguns índices. Essa primeira qualificação se dá pelo que nós chamamos de índice de responsabilidades. Esse índice de responsabilidades me diz se esse perfil de competências para aquela função específica, se ele é um perfil de competências opcional, recomendado, esperado ou mesmo requisitado para aquela função. Nós falamos de um perfil de competências de modelagem, por exemplo, arquitetônica. Para aquele arquiteto que trabalha no escritório, exerce a sua função de projetista no escritório,
esse é um perfil de competências, por exemplo, que é esperado, ou mesmo requisitado daquele profissional. Mas não é um perfil de competências requisitado de um orçamentista, eventualmente, ou mesmo de um gerente de escritório. Então, nesse sentido, é preciso qualificar esse perfil de competências por função e esse índice cumpre esse propósito. Agora, necessário ou não, requisitado ou não, nós precisamos entender em que profundidade esse perfil de competências ele é demandado. Então, se eu peço para esse profissional que trabalha com modelagem, se eu digo que esse é esperado, ou mesmo requisitado desse profissional que trabalha com modelagem, ele precisa ter um conhecimento básico disso, ter um conhecimento intermediário, avançado, ou mesmo ele precisa ser um expert neste conjunto de competências. Esse segundo item, o índice de competência individual, ele traz essa qualificação. E, por fim, um terceiro item traz uma outra dimensão desse perfil de competências. Ele me diz, e isso depende então de cada processo, de cada contratação, ele me diz se esse perfil de competências, ou mesmo o item de competências, se ele tem que ser comprovado de alguma maneira, ou mesmo auditado, inspecionado, ou seja, isso me traz recursos para desenvolver certificações para esses perfis de competências por funções BIM dentro do escritório. Para essa primeira fase do desenvolvimento dos trabalhos, nós selecionamos 15 funções BIM que serão detalhadas nos seus perfis de competências, nos seus itens de competências e nos seus diferentes índices. Essas funções são as que vocês veem aqui. Por essa parceria com o CalBR, é importante reforçar que essas funções, nessa primeira rodada, trazem em detalhes funções exercidas pelos profissionais da arquitetura e do urbanismo. Então, esse é o nosso objetivo nesse ano. A entrega da matriz agora, no final do ano, cobrirá esses 15 perfis. E para validar cada um desses perfis, o material já foi desenvolvido em larga extensão com essa consultoria do professor Sucar, mas para validar esses perfis de acordo com a realidade brasileira, com as nossas práticas, nós temos planejadas algumas oficinas, uma oficina por função BIM, coordenadas aqui pelo Gustavo, que está conosco, e essas oficinas procurarão validar exatamente esses índices associados a cada um dos perfis de competências. Teremos 3 oficinas presenciais, sendo realizadas aqui nesta conferência. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho, vou trazer para vocês os códigos para quem quiser eventualmente ainda participar dessas oficinas. Nós já temos ainda algumas inscrições abertas, mas são 3 oficinas para a discussão dessas funções do gerente de escritório de arquitetura, do arquiteto sênior e do arquiteto júnior. Essas 3 oficinas acontecerão agora, entre sexta-feira e sábado, estão ainda abertas. Aqueles que tiverem interesse, na sequência eu apresentarei como vocês podem entrar em contato com o Gustavo aqui para participar dessas oficinas. E teremos outras oficinas em modalidade virtual, onde profissionais que atuam nessas funções de coordenador BIM, gerente BIM, orçamentista, o gerente de obra, o gerente de projeto, onde esses profissionais estão sendo convidados a contribuir com o desenvolvimento e adequação dessa matriz de competências para o mercado brasileiro. Então, mais uma vez, o que nós estamos fazendo nessas oficinas? O nosso objetivo em cada uma dessas oficinas é validar esses itens de competência, esses perfis de competências, e especialmente em relação aos índices de adequação, de responsabilidade e competência, para que a gente tenha uma matriz plenamente adequada ao exercício dessas funções no Brasil. Então, deixo aqui o convite, venham participar dessas oficinas. Aos que quiserem participar, esses são os códigos para entrar em contato com o Gustavo. Para quem quiser falar diretamente com o Gustavo, ele está aqui presente. É ele que está facilitando, coordenando essas oficinas todas, e esse input de vocês ele é super importante, para que a gente possa exatamente entregar para vocês, para o mercado, uma matriz de competências que sirva à capacitação, à contratação e à certificação de profissionais na área da modelagem da informação da construção.
Tá? Para finalizar, quero falar um pouquinho sobre o estado, então, do desenvolvimento desses trabalhos. Nós já tivemos um longo desenvolvimento de discussão da própria matriz, da sua estrutura, da metodologia. Tudo isso vem sendo feito junto com o professor Sucar, que é o nosso consultor internacional. Então, esse debate, a contratação do professor Sucar, a definição dessas primeiras 15 funções BIM, o desenvolvimento preliminar da matriz, a metodologia de validação e a contratação do consultor para essas oficinas, tudo isso já foi realizado. Neste momento, nós estamos desenvolvendo as oficinas propriamente ditas, naquele cronograma que vocês viram, para a validação desses mesmos perfis de competências. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Participem, aqueles que tiverem interesse, participem, fiquem atentos a esse trabalho, para que a gente possa aí construir juntos um instrumento útil à capacitação, à certificação e à contratação de profissionais para a modelagem da informação da construção. Na sequência, eu vou passar para a Karina para falar um pouquinho sobre o trabalho do GT9, que é um GT que dialoga também proximamente com o GT6. Vocês viram que algumas dessas funções são funções de coordenação, de gerência, e a Karina está desenvolvendo exatamente isso, ela e o Dudu desenvolvendo esse trabalho dentro do BIM Fórum Brasil. Então, obrigado a todos. Eu vou dar continuidade aqui falando do nosso trabalho do GT9, continuando as explicações sobre os nossos grupos de trabalho, depois do Ricardo. O nosso GT9 trata de coordenação de projetos BIM, eu como coordenadora e o Eduardo Ribeiro aqui como secretário. Eu vou seguir mais ou menos a mesma estrutura da apresentação do Ricardo, dando uma introdução ao que é o nosso grupo, as nossas motivações, quem são os participantes, como a gente está, qual é o nosso cronograma e os status do nosso trabalho de agora. Então, de início, a gente teve uma discussão maior para conseguir definir de que coordenação de projeto a gente já está falando, né? Depois de bastantes discussões no nosso grupo, a gente acabou delimitando essa coordenação de projetos para o setor de edificações e a gente retirou a questão de projetos de infraestrutura, porque são portes diferentes e têm processos de trabalho bastante diferentes. Então, a gente foi definindo ao longo do trabalho que a gente ia fazer esse recorte de que seria coordenação de projetos para o setor de edificações. Então, seriam edifícios residenciais, comerciais, multifuncionais, hospitais, escolas, casas, uma gama bem grande de projetos, mas tirando os de grande porte. E a gente acabou dividindo o trabalho, né, o guia, em 3 volumes. Que a gente viu a necessidade de falar de conceitos gerais, do que seriam os fundamentos da coordenação de projeto, vou falar isso um pouquinho mais para frente. Um segundo volume falando do ponto de vista do contratante de projetos, mas sempre aqui nesse guia focado em projeto. Então, a gente está falando de algo mais ligado ao que foi apresentado aqui do pessoal da Caixa, né, que o Cadu mostrou, ao projeto propriamente dito, ao desenvolvimento e ao processo de projeto, aquela parte operacional mesmo, de compatibilização, coordenação de disciplinas. E um terceiro volume que vai tratar dessa parte do desenvolvimento do projeto pós-planejamento, né? Depois de briefing, das fases de projeto, principalmente. Qual que era o nosso objetivo? Trazer uma abordagem prática e acessível da norma da 19650, que é a nossa norma de gestão de informação, para orientar os construtores, gestores, coordenadores e projetistas na gestão da informação. Estimular melhores práticas de trabalho dentro de um processo de projeto BIM. E aí a gente sabe que a coordenação de projeto, de um modo geral, já carece, né, um pouco de boas práticas. Então, o BIM acabou trazendo mais dificuldades para nós, como uma camada a mais, né, para a gente coordenar. Oferecer referenciais claros e aplicáveis
cases, fluxos, que eu vou mostrar um pouquinho do que a gente desenvolveu, para proporcionar essa gestão da informação uma possibilidade de obter os bons resultados que o BIM promete. E, com isso, a gente conseguiu uma valorização dos projetos e do profissional de arquitetura, e aí essa grande integração, né, o grande match que a gente tem com o CAL, como nosso patrocinador, porque a gente está falando de uma atividade bem ligada à arquitetura, ao trabalho do arquiteto, que acaba sendo principalmente o grande coordenador dos projetos, são os profissionais de arquitetura. Então, os nossos 2 guias, que são os patrocinados, né, pelo CAL, esse de conceitos gerais e o de desenvolvimento de projeto. Esse volume 1 de conceitos gerais, ele tem essa ideia de trazer essa discussão, e isso tem se mostrado uma grande dificuldade para nós, né, que é conseguir definir o que é gestão, o que é gerenciamento, o que é coordenação. São conceitos que a gente usa muitas vezes como sinônimos, mas não são. Nas atividades, eles não são. E tem sido um grande desafio conseguir fazer com que esses conceitos sejam descritos, e aí a gente logo percebeu essa necessidade de trazer isso para a discussão nas nossas reuniões do nosso grupo, porque a gente não conseguiu uma convergência de entendimento sobre o que era cada um desses conceitos. Então, também trazer um conceito para compreensão mais aprofundada de processos, de um modo geral, tudo aqui para trazer fundamentação, porque a gente vai falar na sequência, né, nos volumes seguintes, e a gestão da informação como um papel estratégico do coordenador de projeto. Então, além das funções que um coordenador de projeto já exercia antes, ele continua fazendo as mesmas atividades, e aí também essa correlação com a questão das competências que o Ricardo colocou, de que o coordenador acaba assumindo mais funções, mais responsabilidades quando ele está coordenando projetos que são BIM. No nosso segundo volume, a gente vai passar mais para a fase de produção da informação mesmo. As fases típicas de projetos, tudo preliminar, anteprojeto, o que tem que ter em cada uma dessas etapas, se elas continuam as mesmas, com o uso do BIM ou não, os softwares possíveis de usar e as suas funções, o que serve para quê. O detalhamento das informações que precisam ser recebidas pelo coordenador de projeto. Então, isso também tem a ver com o nível de detalhamento de modelo, isso influencia na contratação, né, nas propostas e na contratação dos projetos, e principalmente o estabelecimento de cronogramas, porque, muitas vezes, os cronogramas podem ficar maiores, mais extensos em algumas etapas, diferente da metodologia tradicional que a gente está acostumado. Então, um estudo preliminar mais rápido e mais tempo para executivo, por exemplo. A gente pode inverter esse tempo de trabalho. Pode ser que no anteprojeto a gente leve mais tempo. Então, essa é uma discussão que a gente tem feito no grupo, com arquitetos, engenheiros, contratantes. O porquê dessa discussão? Então, partiu principalmente de uma necessidade minha também, como escritório de arquitetura que presta esse tipo de serviço de coordenação, a questão das referências. Aqui, essas imagens mostram algumas referências, alguns livros, manuais que já existem hoje, e que a gente está consultando, usando como referência bibliográfica, mas a gente ainda tem uma carência muito grande de manuais que digam para nós como trabalhar com o BIM dentro da coordenação de projeto, como um coordenador atua num projeto com tecnologia BIM. Então, de um modo geral, a gente tem situações onde o coordenador de projeto está trabalhando com situações híbridas, né, como o Cadu mostrou aqui. Alguns projetos são em CAD, algumas disciplinas são modeladas e outras não são. Como que a gente pode extrair boas práticas de projeto disso?
como que a gente pode influenciar esse processo para que a gente chegue no final e tenha bons resultados. Então, a gente já percebeu, né, que a coordenação de projetos, os coordenadores de projeto, ainda não estão usando o máximo potencial. Então, achei bem interessante o que eles falaram aqui, que será que é BIM, então, quando não está tudo modelado? Será que a gente tem benefícios quando a gente não tem a arquitetura modelada, por exemplo, mas a gente tem a estrutura, a gente tem outras instalações? Eu acho que é, né? A gente pode extrair benefícios disso. A gente não precisa estar com tudo perfeito para coordenar essa informação e ir amadurecendo a cada projeto. Então, essa é mais uma das discussões que a gente tem. Então, a gente tem a norma, né, que estabelece essas diretrizes, mas ela oferece uma estrutura bastante robusta de entendimento mesmo. Então, um dos nossos grandes objetivos é tentar transformar a norma 19650 de uma maneira que a gente possa usar, de uma maneira prática. E a norma traz, essa norma 19650 e outras que estão representadas nessa figura, elas trazem as várias camadas de gestão da organização, do empreendimento, da informação e a gestão do processo de projeto. É um engano comum confundir o processo de projeto com o processo de gestão da informação. São coisas diferentes e complementares que se sobrepõem, mas que as duas precisam ser tratadas, né? Então, a gente ganhou nessa coluna aqui de baixo, né, essa gestão da modelagem da informação. A gente não tinha antes no processo tradicional, e agora a gente tem. E vou mostrar um pouquinho de quem está fazendo esse trabalho. Então, nosso pessoal do BIM Fórum, né, eu, o Dudu e a Maíra, gerente de projetos, e os nossos consultores da Sena Arquitetura, que estão colaborando agora com o nosso guia, o Tito, que está aqui, e o Paulo Sena. O nosso grupo é um grupo bem grande, é um dos maiores grupos do BIM Fórum, né, desses grupos técnicos em quantidade de pessoas. A gente tem em torno hoje de 35 empresas participando. Essas são fotos que a gente conseguiu reunir uma parte do pessoal lá no BIM Fórum Conference. Então, são essas empresas que trazem as experiências delas para nós, né? Então, são empresas projetistas, contratantes, na grande maioria, né, contratantes de mercado imobiliário, e isso traz uma representatividade muito grande para a nossa discussão. É bem interessante e bem desafiador também, porque temos muitas visões opostas aqui e a gente tem essa dificuldade de convergir em conceitos, mas também muito rica por causa disso. O nosso grupo começou em 2023, então, só dando uma breve explicação do nosso histórico, né, com 9 empresas, eu e o Dudu começando as nossas discussões, um alinhamento de conceitos. Em 2024, o ano passado, a gente já tinha 23 empresas no nosso grupo, fizemos o plano executivo, o termo de referência para a contratação dos consultores, e aí a gente, enquanto aguardava por pelo patrocínio, a gente começou a fazer algumas rodadas de apresentações das empresas de boas práticas de trabalho. Esse ano, aí sim, a gente celebrou essa parceria do BIM Fórum com o CAL, conseguimos a contratação dos consultores e passamos a estruturar nossas atividades. Então, nessa primeira fase, a gente teve essas rodadas de apresentação de cases das empresas, que foi muito, muito interessante, gerou muito material para nós. Então, aqui são algumas imagens dessas apresentações de várias empresas do grupo. Eles trouxeram cases, fluxos de trabalho, desafios, as soluções práticas que eles estavam implantando. E aí, por causa do tamanho do grupo,
a gente acabou optando, junto com a Sena Arquitetura, em dividir em 3 subgrupos para poder trabalhar melhor os conteúdos. Foi a maneira que a gente encontrou de gerenciar um grupo tão grande, que gera muita discussão, e sendo coordenadores de projeto, na sua maioria, a gente também fica com dificuldade para coordenar o próprio trabalho, porque todos querem coordenar a coordenação do grupo, né? Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade. A consultoria colocou essa maneira de trabalhar, né? A gente trabalhando com revisão bibliográfica, entregas intermediárias, os subgrupos e aí o desenvolvimento dos guias. Aqui é um sumário geral de cada um desses volumes. São 3, sendo que 2 são patrocinados pelo CAL. Então, durante o trabalho, durante as nossas discussões, foram sendo gerados mapeamentos das normas e guias existentes, que foi muito interessante. A gente vai disponibilizar esse material depois dentro dos guias, tentando encontrar as conversões de ideias, né? Por exemplo, esse aqui é um dos slides de fases de projeto, o que a gente tem hoje, o que os guias falam e concordam entre si. A mesma coisa para a norma 19.650, o que significa cada um dos conceitos que ela apresenta. Então, hoje, o status do trabalho que a gente tem são vários desenhos de fluxos de trabalho. Aqui eu só estou mostrando, de um modo geral, o que está sendo produzido. Foi uma maneira que a gente encontrou de materializar essas discussões. Então, vou mostrar aqui essas imagens são as imagens que vão constar dentro do guia. Esse é o guia, o de volume 1, Conceitos Gerais. Ele está agora em processo de análise pelo grupo, de comentários, mas ele já tem essa cara já de prestes a finalizar, mas com comentários ainda do grupo. Então, por exemplo, a gente trata das várias posições que um coordenador de projeto pode ocupar dentro da empresa, terceirizado, dentro do escritório de arquitetura, e como esses fluxos podem modificar o trabalho e o processo de trabalho. Então, tivemos também discussões de aprovações de templates, de fluxogramas de projeto, são exemplos, né, dos conteúdos que a gente vai ter nos guias. E agora a gente iniciou uma cooperação entre o GT6 e o GT9 para fazer o alinhamento dessas competências de coordenador BIM, gerente de projeto. Vamos ver se a gente consegue melhorar, né, o entendimento do que seria cada uma dessas funções, e acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar. Esse é um esquema geral de como a gente está. Nosso cronograma geral de término em dezembro. Estamos no mês de setembro, seguindo com as nossas reuniões programadas dos subgrupos, e acompanhando também como coordenadores de projeto, né? É um grupo que tem um acompanhamento muito forte de cronogramas, acho que pela própria característica do grupo. Estamos avançando dentro do esperado até o momento. E também as agendas aqui nas nossas próximas reuniões. Então, isso era o que eu queria passar para vocês hoje. Convido também para quem quiser participar do BIM Fórum e quiser se unir a gente nessa discussão aí da coordenação de projeto. Obrigada.